Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Estamos aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde com a doutora Júlia. Sempre um prazer gravar com você. Muito obrigada, Dai. Obrigada, pessoal do programa do Canal 25. Muito bom ter vocês aqui com a gente de novo. E hoje é um tema muito especial, gente. Cãezinhos braquicéfalos. Quais os cuidados que a gente tem que tomar com eles, doutora Ju? Esses cãezinhos braquicéfalos. E agora, ainda mais no verão, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque, como o nome já diz, eles são braquicefálicos. Eles não têm um narizinho grande, uma respiração muito boa. Então, agora com o calor entrando, com esse verão que a gente espera aqui do Brasil, a gente tem que deixar eles em locais mais geladinhos, não passear com eles no horário de pico. Então, quer dizer que passeia logo às 6 horas da manhã e depois após às 6 horas da tarde. Ter bastante água à disposição. Então, a gente vai ter que tomar alguns cuidados mesmo para essa raça agora não sofrer. Esse tipo de animalzinho agora, né? Bom, gente, vamos entender primeiro tudo isso que a doutora Júlia está nos contando, né? Primeiro vamos entender, os cãezinhos braquicéfalos são aqueles que têm o focinho mais achatadinho, né? Isso, como Pug, Bulldog francês, Bulldog inglês, até os Bostons. Eles são aquela raça que tem o focinho bem achatadinho e que faz aquele roink-roink, né? E tem também os grandes, como o Mastiff, né? Que também tem um... Tem um focinho pequeno também, são as raças que roncam muito, né? Então, mas esses pequenininhos, eles são ainda mais menorzinhos ainda. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Como no Brasil a gente tem um alto índice deles, então nesse calor eles acabam tendo uma dificuldade de troca de respiração ainda pior, né? Então, eles ficam toda hora, assim, muito ofegantes, né? Então, esse cuidado mesmo agora a gente vai ter que tomar redobrado. Olha aí, gente, quanta informação importante, não é? Mas vamos entender, esses cãezinhos, eles, na verdade, assim, né? Tudo é culpa do homem. A gente fez a manipulação genética e acabou olhando muito a estética, porque eles são uma graça, né? Esses focinhos achatados. Eles são uma graça, eles roncam, eles são amorosos, é uma raça alegre, ótima para criança. Então, são raças que realmente, assim, pegou e caiu na nossa paixão, né? Eu mesmo tenho 2 bulldogs franceses que, assim, são minhas filhas, dormem na cama. Mas é realmente um ser humano que modificou e foi fazendo essa modificação no animalzinho até que ele se aparenta desse jeito, tem essas cores. Agora ainda estão tendo novas mutações de cores, onde Pug tá vindo com... Antes ele era só abricô, preto, agora ele tá vindo com outras cores diferentes. Temos também Bulldog francês que tá vindo agora até com pontinhos, então fica até com bolinhas nas cores, vindo de cores super raras, cinza com preto. E aí, quanto mais a gente modifica, juntamente, algumas doenças se proliferam ainda mais. Puxa vida, né, gente? E também tem o Boston Terrier, que ele é muito parecido com o Bulldog, não é? Muito parecido. Ele é um pouquinho... maior, né? Um pouco maior de perninha, mas mais magrinho, né? Às vezes o Bulldog ele é um pouco maior, assim, de lado, assim, né? Mas o Boston é a mesma coisa, alegre, carinhoso, eles são amorosos, né? São cachorros realmente pra gente ter dentro de casa com a gente, né? Ai, não é? E é muito gostoso, né, gente? E aquelas dobrinhas, nossa, eu sou apaixonada. Mas também tem os Shih Tzus, também se encaixam nessa categoria, né? Sim, tem muitos Shih Tzus que agora eles vêm com o focinho pequeno, né? E Shih Tzu, então, se o Bulldog caiu no gosto Shih Tzu, a gente vê a cada 2 casas tem um Shih Tzu, né? Então, eu assim, mesmo tenho Cacau, né? Exato, que hoje a nossa estrela não tá aqui, mas a gente, a cada 2 casas tem um Shih Tzu nesse Brasil. Então, realmente, ele tem o pelo longo também, tudo. Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado. Nesse verãozão que agora tá prometendo, né? Agora voltou a esquentar. Então, acho que isso também a gente vai ter que tomar cuidado. Uma outra raça que também se enquadra nisso são os pequineses, né, doutora Júlia? Nossa, verdade. O pequinês, ele já foi muito moda no Brasil, né? Hoje em dia são raros pequinês que a gente vê, até aqui no hospital, mas era uma raça, assim, é uma raça, né, que é muito fofinho. O pelo dele, quando ele fica bufante, grande, ele é tão lindo, tão lindo. Mas hoje em dia não tem tantos quanto já teve antigamente, né? Aquele dourado, com o rosto preto. Mas é uma raça apaixonante, era o Spitz do passado, né? Que era bem parecido. É verdade, mas gente, vamos conferir algumas imagens desses cãezinhos, só pra gente relembrar aqui na memória?
Ai, Ju, realmente são apaixonantes essa raça, não é? Nossa, a gente não sabe qual escolher, né? Se pudesse, tinha todas, né? Nossa, nem fale. São raças que são boas com criança, a gente gosta de passear bastante, boa para apartamento, bulldog francês, não cai pelo, né? Não vamos mentir. Mas não cai tanto pelo, porque acaba caindo mais. Mas assim, então, como eles conseguem ficar em locais pequenos com a gente, acabam tendo muito gosto nosso ficar com eles, né? O bulldog inglês, que ele é mais gordinho, Ai, né? é troncudinho, é uma delícia, e né? com aquele rebolado, principalmente quando é neném. Então, assim, eles são realmente bem apaixonantes. E aquela carinha dele, parece que tá sempre bravo, né? Mas quando olha, parece que tá sorrindo pra verdade, gente, com não é? aqueles dentinhos que eles ficam. Ai, eu sou apaixonada. É Mas muito gostoso mesmo. eles são umas delícias. Mas realmente, principalmente o inglês, por ser mais gordinho e tem muito mais calor nesse verão, então realmente ele não aguenta tanto caminhar. O lugar tem que ser realmente bem tranquilo, porque ele acaba tendo essa dificuldade respiratória. E é uma raça que já vem com algumas doenças mesmo. Então a gente tem que deixar ele num lugar bem tranquilo, num lugar bem quietinho, bem arejado, com ar-condicionado, com sombra, para que ele não passe esse estresse e tenha esse problema. Porque a gente acabou já de pegar alguns bulldogs em inglês, em especial, que nessa hipertermia que eles acabam sofrendo, realmente o tutor chega e o animalzinho já teve hipertermia, ele não percebeu, estava fora de casa trabalhando, o animalzinho veio a não aguentar por conta disso. Então, nesse verão, realmente a gente toma muito cuidado com o sol, com o calor, mesmo não só o sol, o abafado mesmo, porque só de estar abafado a gente sofre, eles também sofrem, para a gente conseguir que eles tenham uma qualidade de vida melhor, não sofram com isso, né? E é um ser irracional, que às vezes eles mesmos não têm noção do quanto eles aguentam ou não. E quando eles entram nesse sofrimento respiratório, eles não conseguem voltar, eles não têm esse controle sobre eles, né? E a gente tem que pôr gelo no corpo, dar banho gelado, mas tudo isso já trazendo no veterinário para que a gente faça isso controladamente, veja a temperatura, o que é necessário e o que não é, para trazer melhor atendimento para esses animaizinhos. Olha aí, gente, como são várias dicas para nós tutores, mas o bom é, o Hospital Veterinário Dog Saúde é aberto 24 horas, né, doutora Ju? 7 dias por semana. Então, assim, teve alguma emergência, notou alguma coisa, seja de dia, de noite, corra para cá. Porque aqui nós temos veterinários que ficam de plantão, que é um diferencial bastante grande. Os exames, tanto laboratoriais como de imagem, são feitos aqui no local e são feitos mesmo durante a madrugada ou à noite. Então, que é um grande facilitador. Porque um diagnóstico que é comprovado com o exame faz toda a diferença, ainda mais em emergências, né? Nossa, nem fale, pra gente saber exatamente qual o quadro do animal, o que proceder, o que é realmente necessário, o que não é, pra gente ter o foco correto para tratar seu animalzinho. Então, os exames, eles são de extrema importância. E ter eles aqui no hospital com a gente é realmente muito bom. Olha aí, gente. Vamos conferir essa estrutura toda? Hospital Veterinário Dog Saúde. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro.
Eu e Cacau somos apaixonados por essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, doutora Ju, porque assim, já nos salvou de tantos apuros. Nossa, nem fale. Cacau é uma cliente, assim, que Assídua. assídua bem, assim, semanal quase aqui pro hospital. Mas, coitada, espero que ela fique um tempo sem vir. E agora a gente tá passando pela reforma, né, que a gente tá ampliando o hospital. Então, a gente tá com tudo isso acontecendo aqui. E agora, mais pro futuro, a gente vai fazer um programa só pra mostrar essa abertura que a gente tá fazendo. Nossa, gente, eu não vejo a hora desse programa, porque realmente o hospital ele já dá muito conforto pra gente, com o estacionamento coberto, né? O fato dos exames serem feitos aqui no local, mas com essa ampliação vai ficar muito mais confortável, né? E vão ter muito mais recursos, sem contar a tomografia computadorizada de última geração, que, gente, faz toda a diferença em diagnósticos. E agora nós temos aqui pertinho, né? Antes a gente tinha que sair de Jundiaí para poder conseguir um exame como esse. Antes a gente tinha que ir para São Paulo, Campinas, para fazer um exame como esse, mas agora a gente tem aqui na cidade. A tomografia também trabalha 7 dias por semana, 24 horas. Então a gente consegue sempre estar agendando, vendo o melhor para o seu animalzinho. Claro que tem os examezinhos antes, porque é um exame que ele precisa ser anestesiado, ter uma anestesia geral, então a gente precisa disso pela segurança do animalzinho. Mas agora a gente tá realmente... Ficou um pouco mais apertado pra gente conseguir construir esse prédio do lado, né? Porque a gente tinha já o espaço, então a gente teve que colocar tudo aqui nesse hospital. Mas agora a gente tá entrando já numa fase, indo pro meio e pro final da obra. Então vai ficar muito feliz para mostrar para vocês essa grande ampliação, que vai ter realmente muito mais recursos, muito mais atendimentos, vai ser realmente agora completo 100% do hospital. Puxa vida, gente, olha que notícia boa, né? Mas, Ju, vamos voltar para os nossos braxcefálicos. Essas fofuras, né, gente, que a gente adora. E quanto mais dobrinha, mais gostoso. A dobrinha também traz doenças. Isso ninguém conta, mas as dobrinhas de pug, de bulldog francês, de bulldog inglês, que bem aqui perto da narina, dos olhos, é uma dobrinha que às vezes a gente não faz a limpeza corretamente, diária, elas pegam infecção, inflamação, elas têm um cheiro também por causa da pele. Então, limpar essas dobrinhas, passar um sorinho fisiológico todos os dias com algodãozinho, deixar ela bem limpinha mesmo, bem cheirosinha, é bem importante. Olha aí, gente, quanta dica importante para nós tutores, não é mesmo? Porque, assim, essas raças, o próprio nome já diz, bulldog francês, bulldog inglês, a maioria das raças, elas tiveram origem em países frios, né? Na Europa. Sim. Então, assim, elas foram adaptadas para aquele clima mais frio. Quando a gente chega no Brasil, nós temos um país tropical. E bem quente. Com temperaturas, exatamente. Como diz, né, dá para fritar o ovo na sombra, não é? É verdade. E imagina os nossos pets. Então, o nosso cuidado redobra nessa época do ano. Principalmente agora que vai entrar o verão. Alguns pontos, como a doutora Júlia colocou pra gente, que vale a pena a gente lembrar. Os cães têm que estar sempre muito bem hidratados. Como a gente faz isso? Potes de água. Muitas vezes, né, doutora Ju, a gente vai para trabalhar, mas aí dá para pôr mais de um pote, né? Dá para pôr mais de um pote. Existem gelinhos que você põe nos potes. Água de coco, muitos cachorros às vezes gostam, principalmente no verão, uma água de coco fresca, geladinha. Pra água também não ficar quente, a gente fica colocando esses cubinhos, trocar várias vezes. Ver a temperatura que a gente vai pôr, às vezes a gente põe água de torneira e é uma água que tá quente por causa desse calor nosso. Então também para eles terem esse refrescar mais vezes, nunca deixar de faltar água. E também eles não podem tomar muita água de uma vez só. Chegou de um passeio, dá água aos poucos e colocando água e tirando a cada 15 minutos. Porque às vezes ele chega ofegante, mesmo à noite que tá calor, então ele vai beber água demais, isso também ele pode vomitar. Então esses cuidados todos a gente tem que ter agora nesse verão também que vai entrar. Olha aí, gente, quanta dica importante, não é? Mas os nossos cães também têm dor de garganta. Então, quando você for colocar o gelinho, cuidado, não é? Não atenção. São todos os cubos de gelo também. É só para ela ficar fresca. Mas não gelada. Exato. Doutora Ju, uma outra coisa que você colocou foi o horário do passeio. E aqui nós temos 2 pontos, né? Primeiro a patinha, porque ela queima no asfalto. E o braxcefálico, principalmente, ele cansa mais rápido, né? Ele cansa mais rápido. Realmente, o que a gente falou, essa troca da respiração dele é muito ruim. Até porque a gente acha o ronquinho bonito. Mas o ronquinho, ele pode ser bonito, mas ele é bonito até a parte 2. Porque ele não é para acontecer. Né? É para ele ter um sono gostoso, entrar no sono profundo, igual nós humanos. Quando a gente
as pessoas que roncam muito, muitas vezes têm esse problema também. Tanto que tem a equipe do sono, tudo que faz esse tratamento. Os bulldogs, os braxéfalos no geral também tem isso. Então a gente acha bonitinho, mas não é normal, não é o correto. A gente realmente deveria tomar cuidado quando a gente passeia com eles à noite, quando a gente vai passear, colocar o pé no chão para ver se está muito quente ou não, porque queima a patinha, ver se a temperatura tá ideal ou não para eles, para que eles tenham um passeio mais tranquilo e sem passar por esse sofrimento respiratório que pode acontecer. Gente, ó, culpada, eu acho uma fofura o ronquinho da Cacau. Eu vou até colocar aqui pra gente um vídeo dela roncando essa semana, mas é uma delícia. Mas, Você vê como são as mães, entendeu? Ai, gente, é muito fofa. Mas vamos de volta aqui para o nosso programa. Então, muito atenção no horário de passeio, não é? Isso, o horário de passeio sempre antes das 7 da manhã, 7 horas, que ainda não tá aquele calorzão. E depois das 6 horas da tarde, que já saiu o sol, tá mais fresquinho. Coloca para ver se o solzinho do asfalto já esfriou e aí o animalzinho consegue ter essa resposta melhor. Olha aí. Um outro ponto muito importante, ainda falando dos passeios, é o carro, gente. Muitas vezes o nosso carro tá lá no sol e a gente pega o nosso doguinho e põe dentro dele, já tá clima. A gente já sente o calor, né? O cachorro sente mais, né? Sente mais. Então, realmente, quando a gente vai pôr o cachorrinho, abrir as janelas antes, ver se o banco de couro, às vezes preto, acumula mais o calor, esperar ele esfriar um pouquinho, porque isso também queima. Ligar o ar-condicionado pra gente pôr o animalzinho dentro e ele ficar mais confortável. E se você for viajar, principalmente em épocas, né, que a gente gosta de viajar, muitas vezes viagens mais longas, o seu animalzinho, gente, tem que estar num lugar arejado, tem que ter ar-condicionado ali para ele, e de preferência até um tapetinho de gel, né, doutora Ju? Isso, é muito bom esses tapetinhos de gel que a gente coloca no congelador, depois põe para eles deitar, eles ficam muito mais confortáveis e funciona, gela, eles adoram, eles chegam de um calor, tudo, eles vão deitar lá. Isso já dá essa diminuição da temperatura corpórea deles, já faz muito bem para eles mesmo. Mas, gente, atenção! Esses tapetes de gel, se ficarem no sol, eles também esquentam, eles fazem o contrário. Então, assim, não deixe o tapete no carro. O tapete deve ficar no seu refrigerador, né? Ele deve retirar na hora pro animalzinho usar. Terminou de usar, voltou a temperatura, colocar ele de volta para refrigerar. Porque senão você acha que você está ajudando e você pode estar piorando a situação. Agora, doutora Ju, um outro ponto importante que nós falamos do braxéfalo também é com relação a pessoa sai para trabalhar e o cãozinho fica em casa. Pode ficar muito quente aquela casa, é isso? Isso, então assim, é bom a gente realmente deixar ele no ar-condicionado, num ventilador, não deixar ele necessariamente no quintal, sem ter sombra, porque o sol ele entra de um lado, ele sai do outro, né? Então, nascer do sol e pôr do sol, então a durante sombra o muda, dia, né? Então, assim, pra gente ter vários locais onde ele possa ter sombra, não somente um que pode ficar sem sombra numa fase do dia. Isso tudo também é bem importante pra gente manter ele num clima gostoso e agradável. Principalmente assim, às vezes a gente mora em apartamento, gente, e a gente tem os nossos cãezinhos na sacada. Mas a gente sai de manhã e a sacada tá na sombra. Mas durante o dia a posição do sol pode inverter e aquela janela pode se tornar um ponto de aquecimento. Porque o vidro, quando ele sofre a influência do sol, ele pode se tornar inclusive uma lente de aumento, de tão quente que fica. Então, a sala fica, a parede fica. Então isso realmente a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente sai. Deixar ele dentro de casa, num lugar que tem ventilador, que ele pode andar, ele pode estar fresco num lugar, mas ele tem a opção de também ficar num ventilador. E ele é um animal inteligente, ele vai ficar se ele tiver com calor. Com certeza. E agora aqui também uma dica, de repente você deixar as cortinas fechadas, não é? Porque daí você evita a incidência do sol diretamente sobre ele durante o dia, o que pode ser uma ótima opção. Mas se acontecer alguma coisa, né, doutora Ju? Venha para o Hospital Veterinário 24 horas aqui na Dog Saúde. E, gente, só para falar, aqui no hospital temos as cirurgias feitas em braxéfalos, que quem vai explicar agora é a doutora Júlia Graciadio, minha colega. E ela vai explicar sobre como funcionam as cirurgias do nariz, a cirurgia aqui do palato dos bulldogs, dos pugs, que faz eles respirarem melhor e que realmente é uma coisa nova e que as pessoas estão aceitando muito bem para quem tem essa raça, para a gente trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos pets.
Olha aí, gente, mais uma novidade do Hospital Veterinário Dog Saúde. Esse tipo de cirurgia realmente ele é muito indicado para os nossos cãezinhos braquicéfalos, porque traz muita qualidade de vida para eles, principalmente nesse clima que nós temos aqui tropical do nosso país, não é isso? Mas isso a gente conta para vocês no próximo programa. Doutora Ju, muito obrigada por participar hoje do programa. Muito obrigada, Dai, pessoal do canal 25. E é sempre bom estar com vocês aqui. A vocês aí de casa, espero que tenham gostado do programa de hoje e espero vocês na próxima edição. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.